Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não será livre. Muitos adulam o governante, e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir-lhes ajuda, não os encontra em lugar algum. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento, prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras, perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo, quanto pior é o servo dominar príncipes. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. A ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a relva. O filho do tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Casas e riquezas herdam-se dos pais, mas a esposa prudente vem do Senhor. A preguiça leva ao sono profundo, e o preguiçoso passa fome. Quem obedece os mandamentos, os princípios, preserva a sua vida, mas quem despreza os seus caminhos, morrerá. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O que se deseja ver num homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que ser mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá ao trabalho de levar à boca. Açoite o zombador, e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento, e ele obterá conhecimento. O filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para os zombadores, e os açoites para as costas dos tolos. 19º provérbio. Caramba, nossa, tem muita coisa aqui. Olha que interessante. Nós lemos no provérbio anterior, ele dizendo sobre um pobre pedindo misericórdia. E ele coloca aqui, ó, melhor é o pobre que vive na integridade do que o tolo que fala perversamente. Né? Ele continua, ó, no 7º. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir ajuda, não os encontra em lugar algum. Percebe que ele traz duas conotações em relação a essa questão dessa pobreza, a pobreza de espírito, né? E ele coloca o pobre como aquele ignorante, né? Que não tem bens, mas está aberto a receber o conhecimento. E ele coloca essa riqueza normalmente conectado com os reis, com a nobreza, né? De você ter essa riqueza no sentido nobre, né? De ter essa nobreza. E riqueza de espírito, riqueza da matéria, riqueza de relações, ele sempre relaciona isso. Quem obtém sabedoria ama-se a si mesmo. Aqui tem uma chave importante. Quem acalenta o entendimento e prospera.
né? Aqui tem uma chave importante, né? O inverso é verdadeiro, né? Você só pode amar a si mesmo se você tiver sabedoria, percebe? Quem tem sabedoria é quem está amando a si mesmo. Então, para você obter sabedoria, você tem que amar a si mesmo. Se você não souber o amor próprio, a justiça própria, colocar esses limites, esse muro que ele disse, né? Construir de dentro para fora, não funciona. A sabedoria do homem, ele dá paciência. Uma pessoa paciente é uma pessoa sábia. O inverso é verdadeiro. Uma pessoa impaciente é uma pessoa tola. Sua glória é ignorar as ofensas. Eu vivi exatamente ontem isso, né? A prova maior de tudo isso que nós estamos falando, da construção de um pilar de luz, como a invocação nos traz de cada frequência, salmos, provérbios, né? É você colocar em ação, é você observar a sua conduta, ser um auto-observador. 14 é muito interessante. Casas e riquezas herdam-se dos pais. É possível herdar-se dos pais, mas o melhor é você construir, não depender de nada. Mas a esposa prudente vem do Senhor. Isso é muito interessante. O cônjuge, né, prudente, vem do Senhor. Essa é a união. E tem a ver com o seu estado de vibração completo e total. Quem obedece os princípios, né, os princípios sagrados, que está conectado com a grande obra, é olhar a obra. Esse é um pulo do gato que as pessoas não percebem, né, e que eu ignorei durante muito tempo. A obra tá aí, o cara já fez tudo, tá aí, sabe? Os princípios estão aí, o sistema tá todo aí, como uma águia voa, como um peixe nada, como as águas fluem, como uma floresta se faz, como prospera uma floresta, como é o ar, a troca, tá tudo aí, como modelo, a seguir, a copiar, a transmutar. Quem obedece os princípios que estão aí e está conectado com os 7 princípios herméticos, né? Preserva a sua vida, não é a existência, hein? A vida. Mas quem despreza os seus caminhos morrerá. Matará a alma, matará a si mesmo. Esse é o grande suicídio. Não é do corpo físico, né? É da alma. O 18 é uma pedrada. Discipline seu filho, pois isso há esperança. Não queira a morte dele. Isso é pesado. Porque a maioria dos pais, sobretudo hoje, não assumem, né, a responsabilidade da criação dos seus filhos. Discipline, dê disciplina, repreenda, dê conselhos ao seu filho. Não queira a morte dele. Mas também saiba deixar ir. Saiba deixar ir. Depois de um tempo você se torna só um conselheiro e precisa apaziguar o seu coração. Entender que não faz mais parte. Tem um período, precisa fazer esse período. Depois desse período não é mais com você. Ouça conselhos e aceite instruções. E acabará sendo sábio. Olha que legal isso. Conselho e instruções. Há de ter um bom conselho sempre à sua volta. E escutar instruções. Do mundo do alto, vindo do mundo do alto pelas pessoas que estão à sua volta. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Cara, isso é muito bom. O resto são desvios de rota. Se você conecta o seu propósito ao propósito dele, a sua missão, né? Que é, ao fim e ao cabo, é isso, por isso que a gente veio ao plano da Terra, para cumprir a nossa missão e desfrutar da obra, pronto, a coisa está funcionando, né? Temor do Senhor, né? O temor do Senhor conduz à vida. Quem teme pode descansar em paz, livre de problemas. Quando a gente entende isso, essa relação, e que é a única relação a se preservar verdadeiramente, as outras são todas impermanentes, podem durar 10 anos, 20 anos, quiçá 60 anos, mas uma hora elas perecerão. Mas essa com o divino sagrado é eterna, de encarnação em encarnação. Quando você percebe isso, né? Aonde você tem que estar conectado, com o que você tem que estar conectado, que é o mais importante. A obra divina, o próprio sagrado, né? Tudo muda, tudo muda. Se você parar de ouvir as instruções, meu filho, irá afastar-se das palavras que te dão conhecimento. Entendimento e, portanto, sabedoria. E vai fazer com que você ame a si mesmo, e você amando, você tem sabedoria, e aí é uma autopoiese, uma retroalimentação.
Provérbios 19. Uau!